Obrigado, gente. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer aqui o corpo técnico da Agrária, que permitiu que a gente finalizasse mais uma vez aqui o evento. E agradecer a vocês que trocaram seus namorados e namoradas por mim aqui na palestra. Então, a gente vai estar basicamente falando ao longo dessa uma hora e meia de evento, um pouquinho da questão da produção de cervejas lagers, na verdade otimizando o processo e buscando a gente ter uma cerveja de qualidade para ser entregue do nosso consumidor. Esse é um tema que, de certa forma, é bem desafiador, até porque a gente não tem grandes novidades tecnológicas. Na verdade, a nossa função aqui é basicamente relembrar alguns pontos chaves que muitas vezes no dia a dia, pela correria de processo e também pela confiança que a gente vai ganhando ao longo do conhecimento, da produção, muitas vezes a gente acaba negligenciando e isso pode ter um impacto na verdade, no custo da nossa produção e muitas vezes na própria qualidade do produto que a gente está disponibilizando para o mercado. Na verdade, gente, cervejas lagers, elas são dominadoras do mercado, tá? Na verdade, hoje, de cada 100 copos de cerveja que você vende no mundo, 84 são lager. E dessas 84, aproximadamente 70, 72 são lagers claras e leves. Então, elas têm uma dominância hoje no mercado, tá? E, na verdade, nada indica que isso vai mudar. Então, se a gente olha para o mundo cervejeiro, as lagers retomaram com força o seu lugar, cervejas mais neutras, mais claras, mais refrescantes, voltaram a ser realmente dominantes. E as lagers, elas vêm se adaptando às novas características e aos novos públicos que a gente tem. Então, na verdade, a gente viu hoje, na palestra do Schwartz, as várias possibilidades de produção de novas características de cerveja. Então, algumas coisas já chegaram para ficar, como as cervejas sem álcool ou zero álcool. A gente viu, inclusive, já esse mercado bem estável, tá? E surgindo novas tecnologias, buscando ter cervejas mais atraentes para o consumidor. Cervejas sem glúten, de baixa caloria, voltada para um público cada vez mais preocupado com a sua saúde. E agora, a nova fronteira na produção de cerveja, que é a aditivação com vitaminas e proteínas, e a grande maioria delas usando cervejas lager como base, usando a refrescância da lager e, basicamente, aditivando ou criando novos nichos onde essa cerveja vai atuando. Quando a gente pensa de lager, na verdade, lager envolve uma infinidade de estilos. Até por serem dominantes, a gente muitas vezes pensa em lager sempre como cervejas claras, leves, refrescantes. Mas é bom não esquecer que a gente tem lagers que de inofensiva não tem nada. A gente tem, por exemplo, cervejas como as Triple Bock, que podem chegar a 13% de álcool. Então, o mundo lager é um mundo extremamente variado. E a gente vai focar basicamente nas lagers mais refrescantes, que são as lagers de teor alcoólico mais baixo, tá? Variando desde uma American Light Lager na faixa de 2,5% até as lagers internacionais, onde esse valor pode chegar a 6%, e cervejas também claras e de amargor leve na faixa de 8 até 15, 16 IBUs. Tá? Então, o nosso foco vai ser basicamente trabalhar nesse estilo de cerveja que representa uma parcela importante do mercado brasileiro. Quando a gente fala na produção de cerveja, na verdade, para você produzir uma cerveja, você tem que olhar todos os elos da cadeia de produção. Uma cerveja vai ser
tão boa quanto mais fraco é o elo da corrente que você tem. Então, você nunca vai conseguir fazer uma boa cerveja se você tem uma matéria-prima ruim ou se você produz um mosto de qualidade inferior. Na verdade, já ouvi muitas vezes essa frase, eu sempre adorei ela, mas na verdade ela é uma grande lenda urbana, que é você ouvir que a fermentação vai consertar todos os problemas que a cerveja tem. Muito pelo contrário, ela normalmente só vai exacerbar os problemas que a cerveja tem. Então, escolher bem matéria-prima é o começo do processo para você ter uma boa cerveja. E quando a gente fala de matéria-prima, gente, malte acaba sendo uma das matérias-primas essenciais no processo de produção de cerveja. Quando a gente fala em malte, o que o malte influencia na cerveja? Absolutamente tudo. Ou seja, tudo na cerveja vai ser impactado pelo malte. Tudo diz muita coisa, mas não diz nada. O que é esse tudo? Cor, turbidez, espuma, atividade da levedura, capacidade da levedura trabalhar bem, formação de subprodutos, teor alcoólico, tudo isso é impactado pelo malte. Mas, na verdade, muitas vezes a gente esquece de uma questão muito simples. Na verdade, no final das contas, malte é dinheiro, malte é grana. O que eu quero dizer com isso? O teu processo de produção de cerveja vai ser economicamente viável, e um dos fatores mais importantes do economicamente viável é o quanto você está efetivamente aproveitando do seu malte dentro do processo de produção de cerveja. A gente nunca pode esquecer, gente, que a gente trabalha numa cervejaria e uma cervejaria é uma empresa. E, na verdade, qual o primeiro objetivo de uma empresa? Gerar lucro. Por acaso, a gente gera lucro produzindo cerveja. Mas o objetivo, no final das contas, é produzir lucro. E você gera lucro tendo valor agregado no teu produto e reduzindo o teu custo de produção. E as duas coisas não são excludentes, as duas coisas caminham juntas. Então, olhar o malte com um viés financeiro é extremamente importante. E como você sabe se está aproveitando bem ou não o seu malte? Conhecendo o seu malte. E conhecer o seu malte passa por uma coisa tão simples quanto olhar o seu laudo de malte. E aí, gente, olhar o seu laudo de malte quer dizer olhar criticamente o seu laudo de malte e saber se aquele malte que você está usando cumpre todos os papéis que ele precisa dentro do seu processo. Aqui eu peguei um corte de um laudo de malte, que muitos de vocês têm acesso, e coloquei alguns pontos ali que são importantes para a gente pensar e para a gente olhar de uma outra forma o meu laudo de malte. Por exemplo, eu quando estou pensando basicamente na parte financeira do meu processo, uma das coisas que eu sempre olho são os extratos, especialmente o extrato de moagem fina e o extrato de moagem grossa. Por quê, gente? A gente compra malte, mas no final das contas a gente não compra exatamente malte, a gente compra extrato. E extrato, na verdade, é quanto do teu malte efetivamente vai virar mosto e vai virar cerveja. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior o meu rendimento, mais extrato eu vou colocar na minha cerveja e menor vai ser o custo desse extrato. Então, quando você, na verdade, compra uma saca de 25 quilos, antes de você comparar o preço de 2 fornecedores, é importante botar o rendimento no pacote. Porque você pode ter maltes de diferentes valores e rendimentos diferentes. E o que interessa, na verdade, é o custo de extrato por quilo de malte, e não só o quilo de malte isolado. Então, isso é muito importante para a gente trabalhar.
Outra questão importante, gente, a gente tem que analisar o laudo de malte do ponto de vista químico também. E algumas variáveis aqui são extremamente importantes. Por exemplo, quando a gente olha o laudo de malte, um outro padrão importante para a gente é olhar friabilidade. Friabilidade nada mais é uma medida de, entre aspas, moleza do meu grão. Ou seja, quanto maior a minha friabilidade, mais mole o meu grão. Por que isso é importante? Porque eu moo o meu malte. E, obviamente, se eu tenho um malte mais duro, a moagem desse malte é uma moagem mais difícil e eu vou ter que trabalhar na regulagem do meu moinho para quebrar esse malte, para ter partículas pequenas que me acelerem o meu processo de fabricação. Por quê, gente? Quando eu estou trabalhando com o meu malte, o meu objetivo na moagem é quebrar o malte e liberar as substâncias que estão dentro do malte. Essas substâncias incluem o amido e incluem as enzimas. E eu acelero esse processo fazendo uma boa moagem. Porém, se eu tenho um malte mais duro, obviamente a tendência é ter uma quebra pior. E com isso eu vou ter um menor rendimento de processo. Outra coisa que é extremamente importante, foi falado, por exemplo, pelo Alírio, da palestra da Weinmann, a quantidade de beta-glucanos e teor diastático. Beta-glucano é goma. Goma é problema. Por quê? Porque goma aumenta a viscosidade. E se a goma aumenta a viscosidade, tudo que é processo de filtração fica pior. E vamos lá, gente. A questão de filtração pela presença de beta-glucano não está relacionado só a um processo mais lento. Se o fluido é mais viscoso, ele tende a ficar mais retido no bagaço. Se ele fica mais retido no bagaço, é mais difícil você lavar. E se é mais difícil lavar, fica extrato no bagaço. E como fica extrato no bagaço, teu rendimento de processo cai e teu custo de malte aumenta. Então, beta-glucano é extremamente importante a gente olhar. Da mesma forma que o poder diastático, que é o poder enzimático que o malte tem. Se você tem um malte de poder diastático baixo, você tem menos enzima disponível. Se você tem menos enzima disponível, teu processo é mais lento. Se teu processo é mais lento, você vai demorar mais tempo. Mas nota o seguinte, quando eu produzo mosto, mosto é produzido a quente. Mais tempo quer dizer mais energia. Mais energia quer dizer que eu tenho uma caldeira lá atrás queimando combustível para gerar essa energia. O que está acontecendo com o meu custo de produção? Aumenta. Você está computando isso no teu preço de cerveja? Ou seja, quanto está teu custo energético no custo do teu processo de produção? Ou seja, a gente tem que levar essas coisas em consideração. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de outros itens, olhando principalmente também para a parte proteica e para a parte de aminoácidos do meu malte, que são dois parâmetros importantes. E aí, aproveitando de novo um gancho da palestra do Alírio sobre malte. Os maltes hoje mudaram bastante, gente. Eu sei que cervejeiros tendem a ser tradicionais, mas se as condições iniciais mudam, o processo tem que mudar para se adaptar a uma nova condição. E a gente tem todo hoje um universo de possibilidades que se abriram para a gente, porque a gente hoje trabalha com maltes que têm um perfil melhor e que nos permitem trabalhar de forma mais agressiva. Como eu falei, gente, rendimento é vida, rendimento é dinheiro. E eu busco sempre o quê? Eu busco sempre lucratividade, produtividade e cada vez mais isso atrelado à sustentabilidade. Por quê? Se eu consigo trabalhar melhor o meu malte, eu consigo ter menos perda é lucro, consigo ter mais produtividade, produtividade é velocidade, aumento de produção, e eu tenho sustentabilidade. E sustentabilidade é usar de forma racional os meus recursos. E vamos lá, gente, sustentabilidade só é legal se ela está atrelada à lucratividade. As duas coisas isoladas não caminham bem separadas. E aí vamos nós, gente. Vamos pensar também
na questão do uso de matérias-primas. E o que a gente vê muito hoje dentro do segmento, na verdade, é um preconceito em relação à utilização de adjuntos. Vamos lá, gente. Durante muito tempo, e isso ainda é muito real, existe uma questão de que cervejas que são 100% malte têm uma qualidade melhor do que uma cerveja que usa adjunto. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente usa muito milho no processo de produção de cerveja mainstream. E aí, gente, é importante chamar a atenção do seguinte: a gente começou a usar adjunto na produção de cerveja, não foi para baratear custo de cerveja. Na verdade, a gente começou a usar adjunto na cerveja porque a gente tinha um problema tecnológico. Cervejas 100% malte, elas tendem a ser cervejas instáveis. Toda cerveja envelhece, gente. Toda cerveja, quando envelhece, turva. É parte normal do envelhecimento de toda cerveja turvar. E cerveja 100% malte tem mais proteína, cervejas 100% malte tendem a turvar mais. E quando o malte tinha uma qualidade inferior, e eu estou falando por volta de final dos anos 1800, início de 1900, os maltes as cevadas tinham uma qualidade inferior e, consequentemente, os maltes também. Hoje a gente, por exemplo, consegue mandar maltes para cervejarias com teor de proteína de 9 a 11%. Início de 1900 era comum ter cevadas e maltes com 14, 15% de proteína. E quando você tem maltes com 14 a 15% de proteínas e você tem que mandar cervejas por longas distâncias, isso gera um problema que é o fato da cerveja poder turvar. E cervejarias americanas se defrontaram muito com esse problema. Por quê? Em 1900, a grande maioria das cervejas americanas ficava na costa leste. E eu tinha que mandar cerveja para a costa oeste, onde eu tinha um mercado consumidor crescente. E eu tinha que mandar cerveja por ferrovia. E a cerveja que saía da costa leste e chegava na costa oeste, por conta da condição de transporte, rapidamente apresentava turbidez. E aí o consumidor basicamente rejeitava aquela cerveja. O que os americanos fizeram? Colocaram uma matéria-prima de menor teor proteico na produção de cerveja. No caso, a primeira matéria-prima que eles usaram foi arroz. Arroz tem teor zero de proteína. Com isso, o que eles conseguiram fazer? Reduzir o teor proteico da cerveja, e agora a minha cerveja, que ia da costa leste para a costa oeste, conseguia chegar límpida e se manter límpida por um tempo maior. Então, gente, adjunto é uma matéria-prima como outra qualquer. Ela foi usada no primeiro momento para resolver um problema tecnológico e a gente ganhou de bônus a questão do barateamento de custo de produção. O que eu quero deixar como recado para vocês é o seguinte: o que faz uma cerveja ser ruim ou não, e aí eu estou falando do ponto de vista do consumidor, não é o fato se ela tem adjunto ou não, é o cervejeiro. Tá? Eu consigo ter uma cerveja com adjunto que seja atraente e que o consumidor vai se sentir atraído por essa cerveja sem comprometer nenhum aspecto de qualidade ou conseguindo contornar os problemas que vão aparecer. Até porque a produção de cerveja é um eterno cobertor curto. Quando a gente fala de utilizar adjunto, é importante chamar a atenção do seguinte: adjuntos têm rendimentos maiores do que o malte. Isso quer dizer que uma menor quantidade de adjunto gera a mesma quantidade de extrato que o malte. Por exemplo, quando eu uso milho no meu processo, milho, dependendo do adjunto que eu estou utilizando, ele tem um rendimento na faixa de 82% a 84%, enquanto um malte, na média, é de 78% a 80%. Então, eu tenho uma matéria-prima mais barata e de rendimento maior.
Pois é, mas eu estou usando, se eu tirar malte e colocar adjunto, o malte que agora eu vou utilizar dá conta de degradar o amido que está vindo do adjunto com o pé nas costas. Hoje os maltes têm um poder enzimático elevado, os maltes base, e eles conseguem, com o pé nas costas, dar conta de até 45% de adjunto, que é o limite legal que a gente tem. Então, eu não preciso, por exemplo, adicionar com os maltes que a gente tem hoje, nenhuma amilase comercial para dar conta do recado. Posso até utilizar para ganhar velocidade, mas o malte hoje consegue degradar o amido externo e, como eu falei, eu ainda tenho a possibilidade de usar enzimas exógenas para melhorar esse meu processo. No pacote cobertor curto, o que o adjunto me dá? Cerveja mais leve, mais clara e mais estável. Tudo que um consumidor brasileiro médio gosta. E aí é importante chamar a atenção do quê? Consumidor médio. Lembra, gente, a gente não fabrica cerveja para a gente fabrica cerveja para o consumidor. E esse é outro ponto importante. Que cerveja o seu consumidor quer? Ou seja, o que ele se sente atraído para o consumidor? Perdão, o que ele se sente atraído pela cerveja? Óbvio, gente, eu vou pagar alguns pedágios dentro desse processo. Não existe só ganho em cervejaria. Cervejaria, e na verdade o trabalho do cervejeiro é esse, é gerenciar custo-benefício. Na verdade, o cervejeiro é um eterno gerenciador de ganho e perda. O que eu posso ter de problema quando uso adjunto? Piora de qualidade de espuma. Vai piorar? Vai piorar, garanto isso para você. Mas eu tenho estabilizantes de espuma, inclusive estabilizantes de espuma à base de lúpulo, que são clean label, que foi um conceito que a gente falou bastante. Eu posso ter, se eu não tomar cuidado, perda de velocidade da fermentação. Por quê? Quando eu uso adjunto, a quantidade de aminoácido diminui. Daí a importância de conhecer o laudo de malte e saber quanto de aminoácido esse malte está trazendo para dentro do meu processo. Talvez eu tenha que fazer um repouso proteico quando uso adjunto. Ou seja, eu vou ter que começar a minha curva ali com 55 graus para quebrar um pouco de proteína e gerar aminoácido para não comprometer a fermentação. Pois é, vai piorar a espuma? Vai, é o preço que você vai pagar. Então o adjunto te traz menos proteína, a espuma cai, e você muitas vezes tem que fazer um repouso proteico para não comprometer a fermentação, o que vai fazer com que a espuma ainda piore mais um pouco, mas de novo, eu tenho estabilizante de espuma dentro do meu processo que me ajuda a consertar esse tipo de problema. E de novo, gente, dentro do pacote, de novo, se eu não tomar cuidado, eu posso ter problema com formação de subproduto indesejado, e um deles é de acetil. Zé, você é um pregador de uso de adjunto? Não, mas ele é uma possibilidade. Ou seja, é uma possibilidade como outra qualquer. De novo, você está num lugar que teu consumidor consumiria esse tipo de cerveja? Lembra, ele é um produto mais barato também, tende a ser mais barato. E a gente tem uma parcela da população que compra cerveja também pelo quê? Pelo preço. Então, que consumidor é esse para quem você quer vender a sua cerveja? E outra coisa que é importante, gente, o uso de adjuntos hoje é muito mais fácil. Eu já estou no segmento de cerveja há 28 anos, tá? E quando eu comecei no segmento de cerveja, a gente só tinha um adjunto, que era o grits de milho. E era um saco de trabalhar com esse cara. Você tinha que ter uma outra panela, cozinhar ele separado e depois misturar com a tua mostura. Isso hoje ficou para trás. A gente hoje tem o Flakes, que te permite que você dose ele junto com o malte direto na caldeira de mostura. Um monte de gente usa hoje Flakes no processo e está muito feliz com ele. E eu tenho ainda a possibilidade de trabalhar com xarope. No caso de cervejaria, o xarope mais utilizado é o xarope de alta maltose, que você dosa no final da fervura. O que é interessante também, porque se você usa xarope de alta maltose, você ainda tem ganho de produtividade, porque como ele entra na fervura,
a carga de sólidos na tina de clarificação é menor e a clarificação do mosto é mais rápida. Então você ganha produtividade. Então, nota, gente, é uma possibilidade, é uma matéria-prima como outra qualquer e a sua cerveja não vai perder qualidade pela utilização do adjunto dentro do teu processo. Vamos lá, gente. Outra questão importante é a questão da água. Primeira coisa importante, gente. E aí, quando eu faço essa pergunta e estou dando consultoria, muitas vezes eu me assusto com a resposta. Primeiro, quanto você está gastando de água por litro de cerveja? Muita gente não tem esse monitoramento. E o que me deixa mais assustado é o seguinte, muita gente que não tem esse monitoramento usa a água da rede municipal. Ou seja, ele está pagando por essa água. Então, gente, é importante a gente ter esse dado embaixo do braço. Você vai perguntar, Zé, qual seria um bom consumo de água? E quando eu falo esse consumo de água, eu estou botando a fábrica inteira, gente. Administração, jardinagem, tudo aí dentro. Vamos lá, um bom consumo de água para uma cervejaria pequena, uma micro cervejaria, na faixa de 6 a 8 litros de água para cada litro de cerveja. Por quê? Nem sempre a tecnologia é melhor, nem sempre a recuperação é melhor, mas 6 a 8 litros de água é legal. Como é que está hoje o ambiente grande cervejaria? Tá? Hoje o ambiente grande cervejaria, o consumo médio de água está na faixa de 2,5 litros a 4 litros de água para cada litro de cerveja. Vai ser menor? Vai. Tecnologia nova aparece o tempo todo, recuperação de água faz parte da nossa realidade, se bem que a gente vai ver algumas formas de fazer isso mesmo em pequena escala. E tem fábrica hoje no Brasil que tem como meta de água 1,8 litros de água para cada litro de cerveja. Então nota, gente, esse consumo está caindo e caindo bastante ao longo do tempo. Isso quer dizer o seguinte, cara, eu tenho que ter esse número na mão. Ou seja, como está o meu consumo de água e segundo, onde a minha água está indo embora dentro do processo. Vamos lá, gente. Outra coisa que muita gente não se dá conta. Uma das coisas que mais economiza água e cervejaria é recuperar produto de limpeza. Nota, a gente em cervejaria limpa nossos equipamentos o tempo todo. Usar uma vez só produto de limpeza é jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, uma solução de soda cáustica, eu conheço cervejarias que usam essa solução de soda e vão controlando concentração e reforçando solução de soda para limpeza, pelo menos 3 a 4 meses, só monitorando. E você está economizando químico e está economizando água dentro dessa brincadeira. Então, as soluções de limpeza são formas de você recuperar água, recuperar químico e diminuir teu custo de produção. De novo, gente, no custo da tua cerveja, você está computando o químico da limpeza? Está computando a água da limpeza? Nota quanta coisa de precificação você tem que trazer para dentro e quanto isso te dá de impacto no teu custo da cerveja acabada. Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante é a questão de potabilidade, mas isso é uma questão legal. Mas eu vou falar também duas coisas que são importantes, que são os seguintes. Conheça a sua água. E 2 caras são mega importantes dentro do teu processo de produção de cerveja. Cálcio. Você vai me perguntar, Zé, quanto de cálcio seria ideal para o meu processo de produção de cerveja? Eu vou falar para você o seguinte, depende. Vou te dizer o seguinte, numa condição mínima, no mínimo você precisaria de 50 miligramas por litro de cálcio. Isso no mosto. Pensando na seguinte condição, Zé, se a minha água tem 10 ppm de cálcio, eu vou ter que adicionar 40 para mim chegar nos 50 ppm, que é o meu requisito mínimo de cálcio na minha água. Porém, gente, algumas coisas são importantes. Vamos lá. Algumas leveduras
tem floculação média. E algumas leveduras, para flocular bem, precisam de cálcio. Então, dependendo, por exemplo, da levedura que você está usando, esse valor de 50 miligramas por litro de cálcio que eu falei, pode pular para alguma coisa na faixa de 100 a 120 ppm. Porque se você mantiver o nível mínimo de 50 ppm, a floculação do fermento é lenta. O fermento não decanta. Se você pensa em coletar, tua coleta de fermento é ruim. Se você filtra a cerveja, você vai mandar uma cerveja com uma carga de sólido muito grande para o filtro, e isso pode te levar a um entupimento do filtro. Então, dependendo do teu fermento, você pode ter que aumentar a tua dosagem de cálcio. Como é que eu descubro isso? Ficha técnica. Ou seja, olhar a ficha técnica do meu fermento e descobrir se aquele fermento tem uma decantação alta ou média, e se ele tem uma decantação média, se o cálcio, sendo adicionado numa maior quantidade, pode melhorar essa floculação. Então, não existe um número mágico para cálcio, existe um número mágico ideal para a tua condição de processo. Outro cara que é essencial no processo é o zinco. Vamos lá, gente. Zé, você acha zinco essencial? Acho. E por que o zinco é importante? Porque você ganha velocidade de fermentação. Quanto de velocidade de fermentação? Até 20%. Zé, 20% é muito? É muito. Estamos falando de uma fermentação que dura 5 dias, poder durar 4. Ou seja, é um dia menos de fermentação, é um dia menos de cerveja no tanque, é um dia menos de frio, é um dia menos de consumo de energia, um dia a mais de cerveja na rua para você ganhar dinheiro. Então, usar zinco é importante. Vamos lá, gente. Pensando em fermentação, quanto de zinco? Merreca. 0,2 miligramas por litro de zinco já dão conta do que você precisa, ou seja, a quantidade de zinco é muito pequena. Como dosar o zinco, gente? Isso está mudando ao longo do processo. Se você me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, eu ia responder para você sem pensar 2 vezes. Dosa zinco no final da fervura. E eu vou falar para vocês o seguinte, isso está ficando ultrapassado. Por quê, gente? A gente começou a notar que quando você dosava zinco no final da fervura, nem todo o zinco que você dosava chegava lá na fermentação. O trube capturava zinco e você, putz, perdia zinco. Estava gastando dinheiro e não estava tendo todo o ganho que você podia ter ao dosar zinco. Como é que está sendo feita a dosagem hoje? Hoje, tem gente dosando zinco no final do virpo, quando você tem acesso. Então, o trube já está formado, e aí você dosa o zinco no finalzinho do virpo. Esse zinco mistura e aí segue para a fermentação. Como o trube está decantado, ele não captura mais o zinco. E tem gente ainda mais agressiva, dosando o zinco, e aí numa grande indústria, em linha, já depois do resfriador, dosando a frio. Já que quem precisa de zinco é o fermento, por que não dosar na parte fria do processo e garantir que todo esse zinco chega para o fermento? Só lembrando de uma coisa, se você dosa na parte fria, cuidado com contaminação microbiológica. Então, talvez seja, apesar de ser mais conservador, interessante dosar na parte quente, porque você tem o calor ainda para garantir que você não vai ter nenhum tipo de contaminação atrelada a uma dosagem de zinco. Mas vamos lá, gente. Dosar zinco é legal, economiza tempo, economiza energia e torna teu processo mais vantajoso. Como eu posso dosar zinco? Na forma de sal. Sal mais usado, cloreto de zinco heptahidratado, é o mais utilizado. Padrão farmacêutico ou padrão alimentício, sempre que você está adicionando alguma coisa na sua cerveja. Vamos nós, gente. Falamos das matérias-primas, depois eu coloco o lúpulo mais à frente, quando eu estiver falando lá da fervura. Quando a gente fala de matéria-prima, eu sempre gosto de falar que a moagem é talvez a etapa mais negligenciada dentro do processo. Por quê? Porque a gente não dá atenção que deve à moagem
E na moagem é um dos principais pontos onde você perde ou ganha rendimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, gente. Quem aqui faz moagem a seco em moinho de rolo? Quase todo mundo. Quem aqui nos últimos 2 anos fez uma análise granulométrica da moagem? Está melhor do que eu esperava. Tá? Normalmente, quando eu faço a pergunta, tem menos gente respondendo dessa forma. Mas isso é importante, gente. Se você faz moagem a seco, você tem que fazer análise granulométrica. Por quê, gente? Vamos lá. Isso aqui é uma análise granulométrica típica feita num Planzister. Por que é importante fazer análise granulométrica? Porque se eu faço moagem a seco, eu uso tina de clarificação. E para fazer uma boa clarificação numa tina filtro, eu preciso ter casca. Porém, casca é importante para filtrar, mas casca não dá rendimento. O que dá rendimento é essa fração mais fina aqui. E a análise granulométrica é importante para quê? Para eu saber quanto de casca eu tenho, que eu preciso para filtrar, e quanto de material mais fino eu tenho que vai me dar rendimento. Se eu tenho muita casca, isso quer dizer que eu tenho pouco material fino. Isso quer dizer que a minha moagem é grosseira, e se a minha moagem é grosseira, eu vou ter mais dificuldade de retirar extrato do meu malte e converter esse extrato em extrato do meu mosto. Então, gente, é extremamente importante fazer uma análise granulométrica de tempos em tempos. Vamos lá, gente. Numa cervejaria grande, isso muitas vezes é feito uma vez por semana. Mas, pô, Zé, eu sou pequeno, sou uma micro cervejaria, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Não é caro e pelo menos isso te dá uma ideia de como está indo a tua moagem. Pô, Zé, uma vez a cada 6 meses só. Mas nota, gente, uma moagem, uma análise granulométrica pode ser só visual. Por exemplo, tem grandes cervejarias que fazem moagem úmida e eles checam se a moagem está boa no visual. Ou seja, você tem o hábito de, depois de moer, pegar uma amostra da tua moagem e olhar? O que eu sempre digo é o seguinte, gente. Análise visual sensorial, ela muitas vezes não disse se o que você fez está bom, mas ela disse se está ruim. Então, você consegue muitas vezes, de bater o olho na sua moagem, dizer que está ruim. Por exemplo, gente, essa foto aqui é uma foto de um cliente nosso que chamou a gente porque queria descobrir por que o rendimento dele estava ruim. Não precisa ser muito esperto para a gente saber por que o rendimento estava ruim. Então, nota, você simplesmente de bater o olho, você nota que tem um monte de grão inteiro aqui, e mesmo o grão que está aberto são grãos grandes, onde basicamente todo o amido está aderido, a casca ainda. Ou seja, gente, é impossível você conseguir ter um bom rendimento com uma moagem tão ruim quanto essa aí. E nota, uma análise visual já seria suficiente para você detectar esse tipo de problema. Agora, gente, é importante você também estar sempre atrelado à seguinte coisa. Bem, se eu estou fazendo uma análise granulométrica, isso vai me exigir de tempos em tempos que eu faça uma regulagem do meu moinho, ou seja, checa sempre como está o espaçamento dos rolos. E outra coisa, gente, por que essa análise granulométrica visual pode ser importante? Se você começa a detectar, por exemplo, grãos inteiros, pode estar acontecendo também uma outra coisa no moinho, que é o que a gente chama de desalinhamento dos rolos. O rolo, ele tende a ficar numa posição que é o quê? Paralelo. Mas o grão é abrasivo, e a própria abrasão do malte pode, em algum momento, tornar os rolos não paralelos. Espaçar mais os rolos. E aí você tem caminho preferencial por onde um grão inteiro consegue passar.
E o grão sempre vai procurar o quê? O caminho de menor obstáculo. E se ele está procurando o caminho de menor obstáculo, você vai ter grãos inteiros que vão diminuir o rendimento do teu processo. Daí a importância de estar sempre, olhando o espaçamento dos rolos e ver também a questão do alinhamento dos meus rolos. Vamos lá, gente. Como eu falei, quando a gente pensa em processo de produção de cerveja, uma coisa que eu sempre falo quando eu estou ministrando as minhas aulas é: a curva de mostura se ajusta o malte e não o contrário. O que eu quero dizer com isso, gente? Os maltes foram mudando ao longo do tempo. Os maltes hoje, eles têm um poder enzimático mais alto. Os maltes hoje são mais modificados. Os maltes hoje têm um teor de aminoácido mais alto do que tinham há 10 anos atrás. Por conta disso, gente, por que eu vou fazer repouso proteico? Qual era o objetivo do repouso proteico? Quebrar a proteína de alto peso molecular. Ao quebrar a proteína de alto peso molecular, eu gerar aminoácido e melhorar a estabilidade. Só que as maltarias já estão fazendo isso para mim. Ou seja, eu já estou recebendo um malte com um teor de proteína grande quebrado e uma quantidade de aminoácido mais alta. E o que a gente começou a notar? Uma quantidade muito grande de cervejarias, e aí de todos os espectros, desde cervejarias maiores até cervejarias menores, fazendo curvas de mostura mais agressivas. Então hoje, por exemplo, se tornou mega normal arriar o malte a 64 graus, 62. Ou seja, quando você arreia o malte a 62 e sobe, o que você está admitindo? A maltaria resolveu tudo para trás para mim. Eu, como cervejeiro, só vou trabalhar amido. Ou seja, eu vou trabalhar amido e gerar açúcar fermentável dentro do meu processo. Mas para saber se a maltaria resolveu tudo para mim, o que eu tenho que olhar? O meu laudo de malte. E aí checar se realmente toda a parte proteica está resolvida. Então nota, eu posso ter hoje uma curva muito mais simples. Pois é, dá para confiar nisso? Eu vou dizer que na grande maioria dos casos dá. Pois é, e beta-glucano? Eu posso usar, por exemplo, uma beta-glucanase comercial. Há pouco tempo, gente, eu fiz um cálculo de quanto impactaria o custo da tua cerveja você usar beta-glucanase comercial. Beta-glucanase é uma enzima barata, tá? E de fácil acesso e que a dosagem é pequena. O custo de você usar beta-glucanase comercial é menor do que 1 centavo por litro de cerveja. Não estou falando por garrafa, estou falando por litro. E esse 1 centavo de custo, você ganha em diminuição de viscosidade e aumento da velocidade de filtração. Então a enzima se paga por ela própria. Ou seja, o custo que você coloca no produto é pequeno e o ganho que você tem em filtração compensa o uso da enzima. Isso quer dizer o seguinte, gente, só para dar um spoiler. Hoje é extremamente comum em grande cervejaria, independente da quantidade de beta-glucano no malte, beta-glucanase ser usada. Por quê? Não atrapalha o processo e eu ganho velocidade. E se eu ganho velocidade, esse ganho de velocidade compensa o uso da minha enzima. Então, hoje, está lá na receita, independente da qualidade do malte. Beta-glucano alto, beta-glucano baixo, está lá a beta-glucanase que eu vou usar dentro do meu processo para ganhar produtividade. Pois é, eu tenho um malte aqui que me permite trabalhar dessa forma, mas eu ainda quero fazer um repouso proteico porque eu sou mais tradicional. Depois eu volto e falo do pH. Nota, gente, repouso proteico pode não ser inofensivo dependendo do tipo de malte que você tem. Por quê? Quando eu faço um repouso proteico, eu quebro proteína e aumento a quantidade de DIFAM no meu mosto. E se o meu malte já tem FAM, eu posso ter no meu mosto o quê? Uma super quantidade de FAM lá dentro. E o que essa super quantidade de FAM pode me levar? Primeiro, por ter uma quantidade de FAM muito elevada, eu tenho muito nutriente.
eu posso ter uma fermentação descontrolada, muito veloz, uma quantidade excessiva de FAN nessa condição de fermentação descontrolada pode me levar a uma produção excessiva, por exemplo, de álcool superior na cerveja, e excesso de álcool superior, por exemplo, pode provocar dor de cabeça no teu consumidor. Um excesso de FAN pode me levar a uma produção excessiva de acetil. Então, falta de aminoácido pode produzir diacetil, mas excesso de aminoácido também pode me produzir diacetil. E por último, gente, se eu tenho muito aminoácido no mosto, eu vou ter muito aminoácido na cerveja final. E tendo muito aminoácido na cerveja final, eu tenho uma cerveja mais nutritiva para um contaminante e o risco de contaminação aumenta. Ou seja, gente, se eu já tenho um malte que me dá um bom teor de aminoácido, para que eu vou fazer um repouso proteico para gerar mais aminoácido? Outra questão importante, gente. Vocês ouviram hoje, na palestra do Pazotto, da Prozin, ele falar da questão da lipoxigenase e da produção do aroma de papelão na minha cerveja. Esse aroma de papelão aparece no produto acabado, mas a origem dele acontece na produção de mosto. E tem associado esse aparecimento do gosto de papelão uma enzima que está presente no malte, que é a lipoxigenase. Uma das vantagens que você tem quando arreia o teu malte numa temperatura mais alta é que essa temperatura mais alta desativa as lipoxigenases. E com isso, você minimiza o risco do aparecimento do gosto de papelão lá no teu produto acabado. Então você tem um ganho adicional de qualidade sensorial no teu produto, porque você desativa uma enzima potencialmente problemática em termos sensoriais da cerveja por fazer uma arriada à temperatura mais alta. Então eu ganhei produtividade e estou ganhando também qualidade pensando no produto acabado. Vamos lá, gente. Processo High Gravity hoje é uma realidade e uma grande parte das cervejarias, especialmente grandes cervejarias, produzem o processo High Gravity. Mas nota uma coisa, gente, processo High Gravity não é uma coisa que obrigatoriamente tem que ficar restrito só ao ambiente grande cervejaria. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso ter uma pequena cervejaria que, por exemplo, tem uma sala de braçagem que precisa fazer 3 fabricos para encher um tanque de fermentação. Então, como muitos de vocês sabem, especialmente quem é do segmento craft, muitas vezes fazer 3 fabricos num dia implica que você vai trabalhar 14, 15 horas por dia para conseguir encher esse tanque. Então a provocação é, por que ao invés de fazer 3 fabricos num dia, eu não faço 2 fabricos High Gravity e completo o meu último fabrico com água? E nota, gente, se eu faço High Gravity no tanque de fermentação, a água não precisa ser desaerada. Então, na verdade, eu não preciso, como uma grande, fazer um High Gravity ao longo de todo o processo. Eu posso fazer um High Gravity na sala de braçagem, faço uma quantidade, produzo uma quantidade de mosto concentrado e ajusto o extrato da fermentação no tanque com água. Nota, gente, eu tenho economia de tempo, HH e energia. Porque, na verdade, eu fiz 2 fabricos somente. Então, eu estou consumindo energia para 2 fabricos e não para 3. Por exemplo, se eu tenho um tanque aqui que eu precisaria, por exemplo, de 3 fabricos, um tanque, por exemplo, de 30 hectolitros, tá? Onde eu precisaria de 3 fabricos a 14 graus Plato para encher esse tanque, eu poderia fazer 2 fabricos com 20,5 grau Plato e completar os últimos 10 hectolitros com água cervejeira, e como eu estou completando no tanque de fermentação, que não precisaria ser desaerada. O que eu teria que verificar? Se a minha tina de clarificação aguenta a carga de sólidos total
que eu estou usando. Nota, a minha tina de clarificação tem um limite de sólidos. Mas lembra do adjunto? Eu posso usar um xarope. E aí eu diminuo a carga de malte, diminuo a carga da tina e completo na minha caldeira de fervura. De novo, gente, são opções. Então, você não precisa usar tudo que eu estou falando, mas conhecer as opções é importante. Porque, eventualmente, você consegue ter um processo mais barato, um processo mais simples, com um custo menor e menos desafiador para a tua condução dentro da sua fábrica. E nota, Zé, mas a minha cerveja é 100% malte. Eu encontro no mercado extrato de malte, que eu também doso na fervura e também sigo a lei de pureza alemã. Então, as possibilidades aqui são infinitas. Ou seja, gente, dá para a gente fazer processo high gravity, mesmo em pequena escala. Eu conheço uma cervejaria no Rio de Janeiro, que fica em Resende, que é a Ed Beer, e desde que ela começou a produzir, e isso já vai há quase 10 anos, toda a produção dela de mosto é high gravity. E ela faz o ajuste sempre no tanque de fermentação e ele está mega feliz pela forma que ele conduz o processo. Vamos lá, gente. Clarificação é sempre uma etapa crítica no processo. Clarificação mexe com rendimento de processo, tá? E uma coisa que é importante é o seguinte, gente. A gente não deixa extrato para trás na clarificação. Ou seja, gente, a gente não quer fazer a vaquinha que vai comer o nosso bagaço ficar feliz. Eu quero o extrato dentro do meu processo. E aí algumas coisas que são importantes quando a gente fala em lavagem. Primeiro, gente, temperatura da água de lavagem do bagaço, 76 a 78 graus Celsius. Objetivo da água quente, recuperar o máximo de extrato que eu tenho. Por quê? Quanto mais alta a temperatura, maior a solubilidade do extrato, que é formado por açúcar, mais fácil a extração. Segunda coisa que é importante, pH da água de lavagem. Vamos lá, gente. pH é uma das variáveis mais importantes dentro do processo de produção de cerveja. Se você quer fazer uma boa mostura, pH na faixa de 5,4 a 5,6. Se você quer ter uma boa condição de fervura, pH de fervura é entre 5 e 5,3. Zé, o que tem de cabalístico no número 5 a 5,3 da fervura? Boa formação de trube, principalmente. Isso quer dizer que mostura 5,4 a 5,6, fervura 5 a 5,3. Ou seja, a fervura é mais ácida que a mostura. Legal. Quando eu estou lavando o bagaço, eu não quero extrair tanino da casca do malte. Por que eu não quero extrair tanino da casca do malte? Tanino dá amargor adstringente, harsh, e tanino pode gerar turbidez na minha cerveja. E o que eu sei dos taninos? Quanto mais ácido o pH, menos tanino eu extraio da casca. Então, nota o seguinte, galera, e aí pensando em qualidade. Se eu já tenho que abaixar o pH da mostura para fervura, por que eu não uso a água de lavagem para fazer esse serviço? E eu, ao lavar o bagaço com uma água mais ácida, eu extraio menos tanino da casca e melhoro a qualidade do produto. Então, gente, hoje tem muita gente lavando o bagaço entre 3,8 a 4,5 de pH para fazer as duas coisas em uma, ou seja, junto o combo. Acidifico e melhoro a qualidade do meu produto. Eu vou dizer o seguinte, Zé, qual o melhor pH para você lavar o bagaço? O mais baixo para você ajustar o pH da fervura. Se você puder ainda ir mais baixo e mesmo assim conseguir ajustar entre 5 a 5,3 sem prejuízo sensorial, melhor vai ser para a qualidade do teu produto. Então, nota, gente, água de lavagem ácida hoje é realidade de processo e 3,8 a 4,5 passou a ser um pH de água de lavagem muito utilizado hoje por cervejarias. Outra coisa que é importante, gente,
sempre avaliar o quanto que eu estou deixando de extrato para trás. Hoje, em escala industrial, e aí pensando em lavagem de bagaço, normalmente a gente quer extrair o máximo de extrato do bagaço. Então, normalmente, a última água de lavagem que você está extraindo da tua tina de clarificação, para a cerveja lager, está entre 0,8 e 1 grau plato. Tá? Ou seja, eu quero tirar o máximo de extrato do meu leito de bagaço e deixar o mínimo de extrato possível. Extrato é dinheiro. Então, vamos lá, gente. Quem aqui avalia o extrato na água de lavagem, no final da lavagem? Esperava mais. Aqui eu esperava mais. Esse é um parâmetro importante, gente. Pensa sempre que extrato é dinheiro. Então, o mínimo de extrato possível. Já vi gente, por exemplo, deixar para trás mosto com 4 grau plato no bagaço. Então, 4 grau plato é muita coisa que você está deixando para trás. Muitas vezes, gente, você pode pensar isso no projeto. Pô, Zé, eu tenho uma questão que é o seguinte, eu lavo o meu bagaço e a tina de fervura enche e ainda tem extrato lá dentro. O que que eu faço? Se você pensa no projeto, gente, você pode fazer esse residual da lavagem que ainda tem extrato, voltar para a tina de mostura e na próxima produção você diminui a carga de malte. Mas isso tem que ser pensado no projeto. Ou seja, é manobra de válvula lá atrás para você poder recuperar esse extrato que está saindo da lavagem e poder reutilizar ele no teu processo e com isso economizar dinheiro. Ou seja, não jogo o extrato fora, recupero esse extrato e uso na minha próxima produção. Vamos lá, gente. Outra coisa que vale a pena você medir é o seguinte. Depois eu falo desse carinha aqui. Uma coisa que vale a pena você medir, até porque é uma coisa simples de medir, é o extrato que você perde na clarificação. Isso é muito simples. Como é que você pode medir? Antes de mandar o teu mosto para a tina de clarificação, mede o volume e o extrato que você tem ali. Com volume e, por exemplo, grau plato, você sabe quantos quilos de açúcar tem na tua tina de mostura. E quando você, antes de começar a ferver, quando a tua caldeira de fervura estiver cheia, mede o volume e quantos graus plato tem na fervura. E aí você determina quantos quilos de extrato você perdeu na tina. E com isso, gente, você tem uma visão se a tua tina está te levando a perder extrato dentro do processo. Então nota, gente, é volume e grau plato antes de filtrar e volume e grau plato depois de filtrar com caldeira cheia. Isso te dá quanto de extrato você perdeu na tina de clarificação. E se você descobre que está perdendo muito, isso é indicativo que a tua lavagem de bagaço não está legal. E aí a gente começa a tomar medida corretiva para tentar consertar isso dentro do teu processo. E nota, gente, medir volume e grau plato é uma das coisas mais tranquilas que tem para a gente fazer dentro do nosso processo. Vamos lá, gente. Fervura é outro ponto. Perdão? Deixa eu só ver meu tempo. Só ver meu tempo aqui, que eu também falo demais igual o Schwartz. Então, esse é um problema sério. Então, vamos nós, gente. Fervura. O que a gente tem notado é que os tempos de fervura têm diminuído ao longo do tempo, tá? Quando eu comecei em cervejaria, a gente fervia, em média, 1h30 para lager, tá? E vou dizer para vocês, isso hoje não funciona, tá? Porque, gente, 1h30 para lager, é muito tempo, é muito custo de energia, a cerveja escurece e, nota, ainda tem o risco de oxidação. Então, hoje, numa cerveja tão leve quanto a gente produz, ferver muito tempo é ruim. Na média, gente, hoje os tempos de fervura estão entre 50 e 70 minutos. Eu sou engenheiro químico também, e uma coisa que a gente aprende é o seguinte, quando é engenheiro. Todo filho, todo número é filho de Deus. Isso quer dizer o seguinte,
Você precisa mesmo ferver 60 minutos? Será que 50 dá conta do que você precisa? Não sei, não sou eu que produzo cerveja na sua planta. Mas por que 60 é melhor que 50? Você já fez um teste com 50 minutos e viu o que aconteceu com o seu mosto e, consequentemente, com a sua cerveja quando você diminui esse tempo? De novo, 10 minutos a menos implica em 10 minutos a menos de caldeira, 10 minutos a menos de consumo de combustível, 10 minutos a menos de geração de calor. E talvez você descubra que 50 seja tão bom quanto 60. Ou que não faça diferença. Então, de novo, gente, otimize o seu processo. Dado de literatura é bom, mas dado de literatura é uma média. Na verdade, você tem que adaptar o processo à tua realidade operacional. E talvez você descubra que 50 minutos é um tempo melhor para a tua realidade que 60. Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante. Lúpulo. Vamos lá, gente. Sempre vou perder lúpulo dentro do processo. Então, perder lúpulo é parte da brincadeira. Vamos lá. Da mesma forma que quando a gente compra malte, eu tenho que pensar em custo de extrato, especialmente quando eu penso em lúpulo de amargor, eu tenho que pensar em custo de alfa-ácido. Vamos lá, gente. Lúpulo tem dois... Quando eu penso em lúpulo de amargor, eu tenho que pensar em duas coisas. Um, sensorial. E dois, qual o custo do alfa-ácido? Ou seja, eu não posso pensar em preço de lúpulo contra preço de lúpulo. Eu tenho que pensar em lúpulo de amargor, ajustado sensorial, quanto custa o alfa-ácido de cada lúpulo. Por quê? Eu posso, eventualmente, ter lúpulos com preço semelhante, mas preço de alfa-ácido diferente. E o que me interessa em lúpulo de amargor é alfa-ácido que vira isoalfa-ácido dentro do meu processo. Então, gente, computa também em lúpulo de amargor quanto você está pagando pelo alfa-ácido que está lá dentro. Porque em lúpulo de amargor é isso que te interessa dentro do processo. Outra coisa que é importante, gente, onde você está perdendo o lúpulo? Por que eu estou falando isso, gente? Dependendo do tipo de processo que você tem, você pode ter uma perda de lúpulo grande no virpo, por formação de trube, mas cuidado. Quando você usa leveduras muito floculantes podem gerar perda de lúpulo grande. Tem algumas leveduras inglesas que podem te levar 30% de perda de lúpulo, por conta de serem muito floculantes. Então, gente, é importante você fazer ou calcular quanto é o rendimento de lúpulo e onde você está perdendo lúpulo dentro do teu processo. Ou seja, quanto de lúpulo eu coloquei, quanto de lúpulo está chegando no fermentador e quanto de lúpulo está saindo do fermentador para eu mapear como está essa perda de lúpulo dentro do meu processo. Está acabando, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Virpool. Primeira coisa, Virpool parece um equipamento à prova de erro. E é exatamente essa coisa perigosamente simples que pode gerar problema. Primeiro, gente, projeto de Virpool é tudo no funcionamento do Virpool. Primeira coisa, eu não posso ter nunca no Virpool formação de vórtex, ou seja, roda-moinho. O mosto tem que entrar no Virpool, girar, mas não pode formar em nenhum momento roda-moinho. Roda-moinho é zona de baixa pressão. Zona de baixa pressão suga ar. Ar com mosto quente, oxidação. Então você já começa a comprometer a qualidade do teu mosto. Então, Virpool não pode formar roda-moinho. Outra coisa que é importante, e vamos lá, gente, tem que ser definida no projeto. A velocidade máxima de rotação do mosto no Virpool tem que ser no máximo 3,5 metros por segundo. Esquece o número. Se o líquido entra no Virpool muito rápido, eu começo a quebrar os flocos de trube. Se eu quebro o floco de trube fica menor. Se ele fica menor, ele demora mais para decantar.
e você não vai ter uma boa clarificação tão grande desse mosto. Isso quer dizer que corre o risco de acontecer o quê? Arrastar a trube para frente do processo. Lembra que depois do virpo tem o quê? Trocador de calor. E esse trube vai ficar onde? Dentro do trocador de calor, gerando problema de contaminação, eficiência térmica. Então, gente, projeto de trube é tudo. Pô, Zé, como é que eu checo se está tendo arraste de trube? Mega fácil e, por incrível que pareça, pouca gente faz. Na saída do virpo, você usa um cone de Inhofe, que é uma vidraria, que pode ser de plástico ou de vidro. Vamos lá, gente, hoje um cone de Inhofe, cotei ontem, está custando R$350. Então, nenhuma cervejaria vai quebrar por comprar um cone de Inhofe. Então, você analisa quanto de trube está saindo do virpo pelo cone de Inhofe. Em escala industrial, o que deixaria a gente feliz? No máximo 1 mililitro de trube para cada litro de mosto que está saindo do virpo. E o que é importante? Mede ao longo de toda a saída do meu virpo. Normalmente, se der errado, vai dar onde? Na última saída do virpo, onde você corre o risco de ter maior arraste de trube. Então vamos lá, gente. Cone de Inhofe te diz se você está tendo arraste de trube e se você não está tendo dor de cabeça dentro do teu processo. Vamos lá, gente. Uma coisa que começou a acontecer, e de novo, não estou preconizando isso, mas é uma coisa para você olhar, é o seguinte. Antes, o que eu fazia com esse trube? Descartava. O que algumas cervejarias passaram a fazer? Lavar esse trube. O que quer dizer lavar esse trube? Esse trube agora é misturado com a água de lavagem e, por exemplo, esse trube misturado com a água de lavagem vai ser jogado lá na tina de clarificação. Qual o objetivo de você fazer isso? Recuperar algum extrato que você tem no teu trube e, eventualmente, recuperar um pouco de amargor. Vamos lá. Tem gente fazendo isso, tem gente fazendo isso, tem gente grande fazendo isso. Toma só cuidado com algumas coisas. Primeiro, se a tua carga de lúpulo for muito grande, algumas cervejarias disseram que isso pode provocar um certo harsh por conta da recuperação de massa verde daquele trube. E algumas cervejarias notaram também uma diminuição da qualidade de espuma. Por quê? Porque você tem um pouco de ácido graxo dentro desse trube. Mas se a quantidade de trube que você tem é relativamente pequena, porque você dosa pouco lúpulo na fervura, e a quantidade de trube que você forma é relativamente pequena, quem está fazendo isso está dizendo que está valendo a pena e está conseguindo recuperar um pouquinho mais de extrato. Ou seja, é uma técnica que passou a ser utilizada, tem gente usando, mas vale a pena você, antes de adotar isso como padrão, checar na tua condição operacional se isso vai ter interferência na qualidade do teu produto ou não. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, isso aqui a gente pode adiantar. Vamos nós falar o seguinte, galera. Vamos falar um pouquinho, então, da parte de fermentação. E aí eu queria colocar algumas coisas que são importantes. Primeiro, gente, o que você deseja da sua levedura? E aqui eu coloquei alguns pontos. Perfil sensorial, perfil de atenuação, tolerância ao álcool, floculação, robustez. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, galera. Escolha bem a sua levedura. Por quê, gente? Porque levedura não faz milagre. E a característica da levedura, ela depende de duas coisas. Ela depende da genética da levedura e da condição ambiental, ou seja, temperatura, pressão, oxigênio, que você fornece na tua fermentação. Uma das coisas mais simples que eu falo é o seguinte, especialmente para quem é pequeno. Invista no microscópio. Não é caro e ele te dá um monte de solução ou insights importantes. Vamos lá, gente. Eu tive há pouco tempo na Alemanha, tá? Estava visitando um aluno meu que estava fazendo um curso lá e ele me apresentou lá
estudante que era amigo dele e era um alemão. E a gente foi sair para beber cerveja. E aí, esse amigo alemão falou o seguinte: Zé, a gente comprou o primeiro equipamento para minha micro cervejaria. Pô, aí eu falei, o que esse cara comprou de equipamento se ele está estudando ainda? Comprou um tanquinho, comprou, sei lá o que ele comprou. E ele mostrou um microscópio. Aí eu perguntei, cara, por que você comprou um microscópio e está falando que esse é o primeiro equipamento da tua cervejaria? Zé, não tem como produzir cerveja se eu não controlo o processo. Então, nota, a visão dele era, eu estou investindo em alguma coisa para controlar o meu processo. E ele resolveu investir no microscópio. Por que o microscópio é importante para a gente, gente? Porque a gente recupera o fermento. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Recuperar o fermento não tem um número ideal. Tem um número para a tua realidade operacional. Vocês vão encontrar muito hoje em literatura recuperar o fermento de 3 a 6 vezes. Mas esse dado de literatura está muito calcado porque a gente hoje trabalha para a produção de cerveja com processo high gravity. Então a literatura foi se adequando à condução de processo. Quando eu comecei a trabalhar em cervejaria, a gente recuperava o fermento de 6 a 8 vezes em lager. E vou falar para vocês que era mais próximo de 8 do que de 6. E vou falar para vocês que funcionava bem pra caramba. Então, nota, gente, recuperar fermento é função de como você conduz o teu processo. O que eu consigo dizer para você é o seguinte: quanto mais agressivo for o meio, menos vezes você vai recuperar. E uma das coisas que mais interfere na recuperação do fermento é o teor alcoólico. Álcool, apesar da levedura produzir álcool, álcool é tóxico para a levedura. Então, quanto mais alcoólica a tua cerveja, menos vezes você vai recuperar a tua levedura. Mas tenha um procedimento para definir o seguinte: para a minha cerveja que eu produzo, qual a quantidade de recuperações que eu consigo ter sem comprometer a qualidade da minha cerveja. Nota, gente, se eu vou recuperar, eu preciso saber se aquilo que eu estou recuperando está ok. Por isso que é importante, e eu falei do microscópio, a gente avaliar a viabilidade da lama que eu estou recuperando. E vamos lá, gente, avaliar a qualidade da lama é muito simples. Viabilidade quer dizer se meu fermento está vivo ou está morto. E você coletar uma amostra de lama, adicionar um corante que é azul de metileno e levar para o microscópio, já consegue te dizer se a tua levedura está viva ou morta. Normalmente, gente, em escala industrial, a gente trabalha com no máximo 5% de célula morta. E nota, o microscópio consegue já te passar essa informação. Pô, Zé, eu não tenho microscópio ainda e não está no meu radar ter um microscópio. Dá para ter uma forma mais barata e qualitativa de avaliar a saúde do meu fermento? Dá. Mas, de novo, lembrando, é qualitativa e menos precisa. Como eu posso avaliar isso? Através do pH da minha lama. Pego uma amostra da minha lama de fermento, coloco o meu pH-mêtro lá dentro e vou avaliar o pH daquela lama. A gente considera o fermento saudável se o pH da lama estiver abaixo de 5. De 5 para baixo. Se o pH da lama estiver de 5 para cima, a gente considera que aquela lama é problemática. Aí você vai dizer, Zé, de onde saiu esse número 5 e por que a gente usa ele como parâmetro de pH? Pelo seguinte, gente, quando o fermento rompe, é muito comum o fermento morrer e romper, num processo que a gente chama de autólise. E o pH do fermento, o pH interno do fermento, ele está na faixa de 6 a 6,5. Então pensa no seguinte, você coletou o teu mosto no fermentador. A tua levedura do fermentador. Quando você coleta a levedura do fermentador, o pH vai estar ali próximo do pH da cerveja, na faixa de 4,2, 4,4. Se o teu pH está acima de 5, quer dizer que alguma coisa fez esse pH da lama de fermento crescer. Que coisa foi essa? Morte e rompimento. Porque aí, o citoplasma da levedura que tem pH na faixa de 6,5, começa a fazer o pH daquela lama subir.
E quando a gente atinge em 5, a gente admite que a taxa de mortalidade está muito alta e que não vale a pena recuperar o fermento. Então, nota, um pH-metro já te dá uma ideia qualitativa da saúde do teu fermento e pelo menos já te diz o seguinte, cara, fique esperto que as coisas não estão legais aí. E outra coisa que se tornou importante é o seguinte, galera, usa levedura eclética. Eu não preciso ter uma levedura para um estilo. Eu posso ter leveduras fermentando vários estilos e isso torna a gestão do fermento mais fácil. Nota o seguinte, gente. A levedura selvagem de um estilo, ela é selvagem para outro estilo. E se você trabalha com várias leveduras na fábrica, evitar contaminações cruzadas é importante. Então, se você tem poucas leveduras fazendo vários estilos, isso te dá uma flexibilidade e um nível de segurança maior. Eu vou dizer para vocês que eu detesto o nome que a gente começou a usar no segmento, que foi fake lager. Não existe fake lager, gente. Leveduras não nascem com carimbo na testa dizendo eu sou ale ou eu sou lager. Lager e ale são perfil sensorial. E o que interessa para mim é o seguinte, a minha levedura precisa gerar o perfil sensorial da minha cerveja. Seja em que condição você usar essa levedura. O que eu quero dizer com isso, gente? Hoje eu consigo fermentar lager, American Light Lager, American Lager com 3 a 4 dias de processo. E vou dizer para vocês que são cervejas que estão no mercado e que têm venda alta. Então eu consigo produzir cerveja dentro dessa faixa. E esse dado que eu estou colocando aqui de fermentar cerveja em 3 dias é uma cerveja fermentando entre 12 e 14 graus. Então não estou nem usando nenhum patamar exótico de temperatura para conseguir fermentar em 3 dias. É basicamente ajuste de pitching e condição de processo. Então você consegue hoje ter boas cervejas em tempos pequenos de fermentação, usando leveduras mais modernas e de alta capacidade de consumo de extrato. Se você me perguntar, Zé, qual a melhor temperatura para fermentar uma lager, a mais alta, desde que você chegue no perfil que você queira? Ou seja, a temperatura mais alta, no menor tempo, no perfil sensorial que eu quero. E o perfil sensorial é o quê? É o que o consumidor quer. Então, gente, pense em como eu posso otimizar o meu tempo. Lembrando que enzimas estão disponíveis no mercado. Eu tenho hoje enzimas que, por exemplo, controlam o diacetil e me permitem, com isso, ter curvas de fermentação mais agressivas. No final das contas a cerveja está boa? Sim ou não? 2, se eu acelerar a fermentação, eu vou ter diacetil? Vou. Mas eu posso usar uma enzima para controlar. A enzima controla? Sim. O custo da enzima cobre a velocidade maior de processo? Sim ou não? Então, balanço econômico, gente, hoje faz parte da vida do cervejeiro. Ou seja, eu tenho soluções tecnológicas e vou fazer balanços econômicos ao longo de todo o processo. De novo, são possibilidades. A mesma coisa, gente, vale para, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, vale para maturação. Tá? Hoje eu tenho tempos de maturação e eu resolvi colocar de 1 dia a 21 dias. Na verdade, 1 dia eu forcei a barra. Na verdade, 1 dia eu já vi uma vez, mas foi porque a cerveja precisava ir para a rua mais cedo. Mas vamos lá, gente. 3 dias a 21 dias são tempos hoje comerciais de processo. E aí eu tenho toda uma gama. Tem gente que matura em 3 dias, tem gente que matura em 7, tem gente que matura em 10, tem gente que matura em 14, tem gente que matura em 21. Mas, nota, com essa quantidade toda de tempos, de novo a pergunta é, qual o tempo melhor para a tua cerveja? De novo, gente, não tem tempo certo. Tem o tempo certo para a tua cerveja. E aí, de novo, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui bebe sua cerveja constantemente na maturação? Vocês
conhecem exatamente em que momento da maturação, sensorialmente, a cerveja está pronta? Levanta a mão aí quem sim. Isso é importante, gente. Maturação não tem tempo certo. Tem o tempo que a cerveja demora para estar sensorialmente pronta. Então você tem que descobrir o seguinte: a partir de que momento da maturação a minha cerveja estabiliza? Ou seja, a partir de que momento não adianta aumentar o tempo, porque o sensorial não vai melhorar, ele vai estabilizar. E a segunda coisa, além do sensorial, é o seguinte: é clarificação e estabilização. Clarificação é retirar fermento, facilitando a vida da filtração. E estabilização é precipitar proteína e tanino. E aí, de novo, gente, lembra que eu falei aqui dos 3 dias? Quem matura em 3 dias, basicamente usa solução tecnológica. Ácido tânico, sílica gel. Quem não usa vai precisar do quê? De tempo maior. No final das contas, o que é mais barato? Esperar mais tempo? Usar o aditivo? Como é que é a tua venda? Você precisa produzir mais rápido porque o mercado te chama? Ou você pode produzir mais lento porque a tua saída é mais lenta? De novo, gente, é solução. A questão é, a solução tecnológica está aí para a gente produzir melhor. Mas uma coisa que você não pode abrir mão: maturação tem que ser sempre gelada. O que quer dizer gelada? De 0 grau para baixo. Ou seja, na verdade, se você perguntasse, Zé, qual a melhor temperatura? A mais baixa, desde que você não congele a cerveja. Vamos lá. -0,5 a 0, -1 a 0 é uma boa temperatura para você conseguir fazer a tua maturação e conseguir ter uma boa precipitação de fermento e uma boa estabilização, uma boa precipitação de taninos e proteínas dentro do seu processo. Vamos lá, gente. Só para a gente finalizar, prometo que está no finalzinho. Só passei 4 minutos ainda. Então, vamos nós, gente. Burocracia é um mal necessário, tá? E aí, na burocracia, eu vou ser bem rápido. Primeiro, gente, as leis de Murphy se aplicam à cervejaria. O que eu quero dizer com isso? As coisas dão errado e dão errado no seu turno de trabalho. Então, sempre anote tudo o que você faz. Por quê? Problemas são almas penadas. Eles sempre voltam para assombrar a gente. E sabe o que é pior, gente? É você resolver um problema, não anotar, o problema voltar de novo e ninguém lembra como resolveu. E aí você bate cabeça 2 vezes para resolver a mesma coisa. Então, gente, anota tudo. Anotar cria histórico. E se você tem histórico, gente, você detecta o problema mais rápido e toma medida corretiva mais rápido. Então, ter tudo anotado é extremamente importante. Vamos lá, gente. Depois de tudo que a gente falou, o que a gente tem de compromisso? Melhorar a produção de moço na abraçagem, ou seja, aumentar o meu volume de produção, reduzir o meu tempo de produção, reduzindo o custo de matéria-prima e tendo um processo mais otimizado e padronizado. Ou seja, gente, eu quero reduzir custo e aumentar a minha produtividade do processo, padronizando a minha cerveja e tendo um uso mais racional de todas as minhas matérias-primas. Porque se eu tenho um processo mais racional, meu custo é menor. Se meu custo é menor, a minha margem de lucro é maior. E, de novo, cervejaria foi feita para quê? Para ganhar dinheiro. Então, a gente precisa ganhar dinheiro produzindo cerveja. Vamos lá, gente. Só para deixar uma última mensagem. Tradição é a alma da cerveja, mas nota o seguinte: diferença entre persistente e cabeça dura é só o resultado final. Então a gente tem um monte de solução tecnológica que está aí para a gente definir se vale a pena usar no nosso processo ou não. E no final das contas, uma cerveja de sucesso nada mais é do que aquela cerveja que agrada o meu consumidor e que gera dinheiro para eu que sou investidor e proprietário da fábrica. É isso, gente. Muito obrigado.
Bom, Zé, é sempre um prazer, né, ver a aula sua, pela primeira vez, espero que não seja a última. Mas eu queria voltar no assunto da fervura, que você comentou. A gente sempre desenhou as fervuras em função dos tempos de utilização do lúpulo. Sim. Mas a minha pergunta é, e se eu ferver sem lúpulo, quanto tempo de fervura que eu preciso? Qual que é o tempo mínimo que eu posso ferver o mosto sem lúpulo para jogar ele para o tanque? Vou te falar o que a gente tem hoje de trabalho, pensando em formação de trube e eliminação de DMS, que é o volátil, você só precisaria ferver na faixa de 30 minutos. Então, com 30 minutos, sem pensar em lúpulo, já daria conta do recado. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Isabelle. Eu tenho duas dúvidas. Por favor. Uma delas é quando eu uso um extrato para dar amargor no meu mosto. O Trub segura esse amargor do extrato também? Segura. Segura? Segura também. Tá. A minha segunda pergunta é se eu tenho uma levedura que eu utilizo para vários estilos. Isso inclui estilos que são mais alcoólicos e menos alcoólicos. Sim. Eu posso utilizar a mesma levedura do estilo muito alcoólico? Desde que ela tenha tolerância, sim. Então, vamos pensar, por exemplo, numa levedura que é a Nottingham. Nottingham é uma levedura que ela passa por vários estilos, desde produção de Lager até produção de Imperial Stout, por exemplo. Então, uma Nottingham tolera até 14% a 15% de álcool. Já vi gente trabalhar com 18%. Então, é possível. Tá? O que você tem que tomar cuidado é, primeiro, pensa na logística de utilização. Se você está usando ela para vários estilos, pensa em sempre começar com um estilo mais neutro, caminhando para um estilo mais complexo para evitar um arraste de paladar que possa prejudicar a próxima produção. Pô, Zé, não vai dar para fazer isso, eu tenho que produzir stout e depois vou produzir uma lager. Você pode lavar com água acidificada. E aí essa água acidificada tira esse paladar da stout e aí você pode usar essa levedura agora para produzir uma lager. Como que eu faço essa lavagem do levedura? Você basicamente usa a água cervejeira estéreo, ajusta o pH ali na faixa de 2,5 e o pH mais baixo é só para evitar contaminação. Faz uma lavagem, extrai esse material e a levedura está pronta para você usar. Simples assim. Tá bem, muito obrigada. Ô Zé, tudo bom? Só para corroborar aqui, né, passar um caso meu, que falou das fermentações aceleradas, né, a gente até conversou ontem. Uma das cervejarias que eu cuido, o pessoal possui 15 mil litros de adega em TFM e 4 mil litros de TP para filtração. Final do ano, a média de produção entre outubro e dezembro é 60 mil litros por mês. Então, a gente roda um tanque 4 vezes no mês. O ciclo de fermentação, o ciclo de preparo de um tanque é de 6 a 7 dias. Então, a gente abusa no pitching, oxigênio bastante controlado, entre 15 e 18 ppm, bastante enzima, né? Então, uma prolinase proteolítica seletiva e uma enzima para absorver o diacetil ali para não deixar metabolizar. Então, é bem possível, às vezes parece difícil, mas é questão de ajuste de processo e dá para fazer coisas bem neutras e com bastante qualidade e de forma bem acelerada, inclusive. Isso é legal, gente. Até pegando o gancho, gente, uma coisa que eu não comentei é que uma coisa que está sendo muito usada também em cervejaria para você ganhar produção e diminuir custo é a utilização de anti-espumante em tanque de fermentação. Você consegue reduzir o headspace do teu tanque, botar um volume maior de cerveja e ganhar volume de produção, especialmente no verão, que você precisa botar a cerveja na rua. Boa tarde. Ainda com relação à questão do tempo de fervura e otimização, eu preciso me preocupar. Você disse a questão dos 30 minutos. Que seria um mínimo para uma boa formação do truque. Sim. Mas e a questão da taxa de evaporação? Eu preciso me preocupar com ela? Precisa. Aí você tem que dar uma olhada nisso. Depende muito do teu equipamento que você está utilizando. Então, por exemplo, tradicionalmente, quando você usa equipamentos não tão modernos, essa taxa de evaporação estaria na faixa dos 8% a 10%. Equipamentos hoje mais modernos te permitem trabalhar com 3% a 4% de taxa de evaporação. E tem coisas mais modernas ainda, fiquei sabendo disso hoje, que tem equipamentos hoje falando em taxa de evaporação de 1% a 2%. Então tem coisa nova chegando com taxa de evaporação ainda menor. Mas é um parâmetro que você tem que olhar, com certeza. Zé,
Parabéns, viu? Obrigado. Fechamento do Congresso com chave de ouro, viu? Obrigado, obrigado. Bom, fiquei super curioso sobre a questão do pH no reaproveitamento da lama. Acho que assim, acho que é indispensável ter um microscópio, com certeza, mas acho que é um parâmetro muito simples. No entanto, eu fiquei curioso com algumas coisas, talvez você saiba dissecar um pouco mais. Bom, primeiro que a gente está falando de uma lama que está guardada. Que está guardada, isso aí, sim, porque isso. tem a questão do pH da cerveja, isso, né, que vai exato. acabar. Existe algum estudo, algum parâmetro que também pode associar essa elevação do pH? Ou seja, seria interessante que a gente mensurasse o pH antes de armazenar? Ou seja, essa lama aqui está com 4,5. Sim. Porque a gente sabe que esse aumento, né, logarítmico, ele é bastante intenso. Sim, sim. Essa saída de 4,5 para 6 é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Desculpa, 5. Então, existe algum trabalho que tem alguma curva que possa ajudar ainda mais? Não tem, mas não é difícil levantar isso para a tua realidade. Sim. Basicamente, o que você pode fazer é, pega a tua lama e você vai anotando o pH. E se você tiver um microscópio, faz célula morta. Sim. E aí você vai calibrando essa subida de pH em relação ao percentual de célula morta que você tem. Não vi nenhum trabalho, mas não é uma coisa difícil de se fazer. Porque tem uma lógica, né? Subiu muito rápido significa que provavelmente a sua lama... E uma coisa que você pode fazer é o seguinte também. Normalmente, grande cervejaria pega também o pH da lama quando ela sai do cone já. Ok. Porque se você começa a detectar, por exemplo, que o teu pH da tua lama já está saindo com um pH mais alto, por exemplo, ali 4,6, 4,7, isso já indica que a tua lama ficou muito tempo decantada. Sim. E que nessa condição você já está muita célula morta já na saída do cone. Talvez até uma forma de selecionar também a melhor lama, né? Não é verdade? Porque, de certa forma, a última vai estar pior, né? Tem exatamente. mais célula morta. Exatamente. Valeu. Obrigado, exatamente. viu?